Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, aguardando a turma chegar aí para bater esse papo conosco hoje. Papo, gente muito boa, gente competente, gente de garra, de determinação e muito trabalho, muita luta. 3 convidados especiais hoje. Já já a gente faz a apresentação, mas a gente tem o costume dos próprios convidados se apresentarem também aí, porque às vezes a gente faz uma apresentação que não condiz com o tamanho do currículo. Então, para não esquecer nada, a gente deixa os convidados também fazer as suas apresentações, viu? Pode fechar a porta. Já estamos online. A turma já está aqui conosco. Gerval está chegando aqui com a gente. Quem está aqui com a gente também já é Jean Prio. Gerval chegou aqui conosco. E o professor Amândio também. Já estamos online, pessoal. Estou tranquilo. Para mim é um grande prazer e uma honra tê-los aqui conosco. Se trata de três grandes profissionais, 3 grandes pessoas honradas, de família, e que bate esse papo aqui conosco para dar sua parcela de contribuição nessa construção de um programa de governo e dessas ideias que queremos colocar em prática no nosso município, esse município que tantos nós queremos, amamos e sonhamos. E hoje a gente vai discutir um eixo bacana, que é o eixo econômico, e a gente vai estar falando sobre políticas para agricultura e pesca, políticas para o turismo, comércio, indústria, emprego e renda e a sustentabilidade financeira. Esses 2 últimos, eu creio que é o que engloba todos os outros que vamos falar, porque cada ferramenta vai fazer com que nós criamos justamente o resultado disso tudo seja emprego e renda e sustentabilidade financeira. Como eu já falei, os participantes de hoje, Gerval Teófilo, Jean Prio, Amândio Barbosa, mas agora eu queria que vocês fizessem aí suas apresentações, falassem um pouco para essa turma que está aqui nos assistindo hoje, nessa noite honrosa, com esses grandes convidados. Começa aí, Jean Prio, por favor. Todo mundo lhe conhece, mas faz aí as honras, aí, a receptividade dessa turma que está nos assistindo. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite para participar. Fui meio pego de surpresa. Hoje recebi o convite da Daniela e eu estava com uma dificuldade, talvez, de não poder participar, porque eu precisaria viajar, mas aí a gente acabou dando um jeito, fazendo um rearranjo aqui nas reuniões, e vou conseguir aí poder contribuir um pouquinho dentro do que a gente conhece. Bom, meu nome é Jean Prio. Para quem não me conhece, eu sou empresário aqui em Ituberá. Lhe conhece, todo mundo lhe conhece. Ex-vice-prefeito também, já fui vice-prefeito, né? E hoje dirigindo ainda a Agroindustrial Ituberá. Na verdade, eu digo que não só a Agro, que é uma empresa de beneficiamento de borracha, mas é um conglomerado de empresas, né? A gente tem um conjunto de empresas que atua principalmente na agricultura, na região, aqui em Ituberá, Maraú, Una e outras cidades. E hoje a Agro com uma importância muito grande aqui, né? Não só em Ituberá, para toda a região, com uma atuação no Brasil inteiro. E mais do que nunca, eu tenho estado muito focado com a empresa, e a gente falava em se reinventar nesse momento de pandemia. Eu acho que agora muito amadurecimento, né? Eu acho que a gente está trabalhando, o professor Amândio falava como está trabalhando agora, está todo mundo trabalhando mais, buscando alternativas de se reinventar e tentar atravessar, principalmente com saúde, nesse momento. Então, rapidamente essa apresentação, a gente ao longo do processo vai se apresentando mais um pouco. Espero realmente que eu possa contribuir um pouquinho hoje com vocês. Obrigado, Jean. Vai contribuir sim, meu. Você tem uma grande história aí, sua família,
de Ituberá, muito honrado aí por ter vocês aí. Quantas famílias trabalharam com vocês? Quantas trabalham hoje? E a agroindustrial é um grande patrimônio aí. A responsabilidade é muito grande. Muito grande, mas somos honrados aí. Hoje são mais de 300 famílias diretamente ligadas à empresa. Quantas famílias? Mais de 300 funcionários, né, no grupo, e aí a gente colocar fornecedores entre trabalhos indiretos, são mais de 1.000 pessoas envolvidas. Então, é um processo bem complexo. Mas parabéns aí pela coragem aí de estar à frente de todo esse processo. E aqui, vamos falar um pouquinho, professor Amândio. Vamos lá, pessoal, boa noite. Para mim também é uma grande honra participar, ser convidado para essa live. Tá batendo um papo aí com o Neto, tá nessa campanha. Eu creio que é uma campanha vitoriosa. É um candidato que possui muitas qualidades, já tem um histórico aí por trás. Conversar aqui com o Jean e conversar com o meu grande amigo Gerval Teófilo, que eu estava acabando de falar que para mim é uma referência aqui no Baixo Sul, tá? Pelo trabalho que ele vem desenvolvendo há anos. E eu sou professor, tá? Eu cheguei aqui, na verdade, há 16 anos no Baixo Sul, acompanhando projetos inclusive, Ituberá, né? Junto com a Fundação Odebrecht, o IDES, na época, com protagonismo juvenil e a tilápia de estuário. E aqui acabei ficando, tá? Acabei ficando no Baixo Sul, tá? Hoje moro em Valença, sou cidadão valenciano. Eu lá, viu, professor? Durante o ano. Comecei lá. É isso aí. Como eu falo, deixa uma contribuição muito grande, né, para o território. Eu acho que, inclusive, o projeto de protagonismo juvenil, ele deixou aqui muita semente, né? Muito foi semeado. Então, esses jovens hoje que contribuem para o crescimento, eu falei aqui Lucas, Fabrício, Vangival, tá? É toda uma equipe aí, tá? E não só isso, não só também com os educadores também, né, que participaram desse projeto. Eles colaboraram e colaboram muito com o desenvolvimento do território como um todo. Então, eu acho que desse projeto, muita coisa... me desculpa se eu esqueci algum nome no processo, mas esse projeto deixou seus frutos aqui. Tá? Então, hoje, eu comecei como consultor do SEBRAE, fui técnico do SEBRAE aí 6 anos, na qual fizemos muitos projetos em Ituberá, tá? Inclusive a Sala do Empreendedor, aí trabalhamos para o funcionamento dela e outras atividades. E atualmente eu estou na UNEB, tá? Já também há 6 anos, tá? Comecei em Santo Antônio e já tem uns 3 anos para 4 que eu estou aqui em Valença também, contribuindo com o território, na qual, núcleo territorial, né, que é uma política do Estado, na qual também já estou há praticamente 12 anos participando, sempre representando a instituição, e nesse momento eu represento a UNEB nessa construção, junto com meu amigo Gerval também, novo estilo, com cavanhaque igual a mim, né, Gerval? Estamos na mesma pegada, meu amigo. Então, basicamente é isso. De fazer a barba, não, né? Não, agora foi pro cavanhaque. Estava na barba, foi pro cavanhaque agora, que é melhor. Então, agora, agradecer mais uma vez e passar a bola aí para o meu amigo Gerval, que, como eu disse, para mim é uma referência aí nesse território. Obrigado, amigo. Obrigadão. Fala, Gerval. Amiga, meu irmão, tudo bem, Neto? Passa as honras aí, meu irmão. Pois é, Neto, que alegria, viu, você... Primeiro, você está aí enfrentando essa batalha para estar cuidando do povo de Ituberá. Para mim é uma felicidade muito grande. E o povo, pensando bem, você vai estar lá na prefeitura para fazer como sempre fez, né? Fazer diferente e fazer muito bem. É uma alegria muito grande ter você como candidato, você sabe disso. Né? Uma história que você construiu e com mérito, né? Um abraço aí, Jean Priu, né, que está aí com a gente. Um abraço ao amigo e irmão Amândio, né, professor nosso aí, uma pessoa que tem contribuído muito para esse território. E que bom estar com vocês aqui, viu? É uma honra muito grande participar com vocês aqui desse momento de alegria, Neto. Vamos lá. Vamos lá.
Para iniciar, a gente tá no município aqui de em torno de 28, 29 mil pessoas, 28.600 pessoas no último censo, de uma cidade altamente agrícola. E um dos maiores, talvez os maiores representantes do nosso PIB é a agricultura e pesca. E a gente não podia deixar de iniciar esse bate-papo para falar sobre isso. E aí hoje, Jampril, conosco aqui, a gente já dividiu com essa turma toda, Geval. E aí Jean se colocou também à disposição, porque tem 2 temas. A gente vai falar um pouco sobre a agricultura familiar e sobre a questão da agricultura maior, que Jampril está bem inserido nisso, está enfrentando aí alguns problemas ligados à seringueira, mosca branca, crosta negra, e está muito preocupado e trabalhando incansavelmente para que encontre soluções para que a gente consiga sanar esse problema. E aí, Gerval, Jampril, vamos aí iniciar esse bate-papo nosso sobre agricultura, comércio e indústria aí, que são 3 temas ligados. E aí, Jean, eu acho que a gente inicia com indústria e comércio, quando chegar na agricultura, a gente divide aí a bola com o Gerval aí, a gente vai fazer esse bate-bola aí. Vamos começar com a agricultura, porque a indústria e comércio está completamente relacionada com a agricultura. Acho que o pilar principal, e daí a gente... Pronto. Então vamos lá, a gente inicia com a agricultura. Perfeito, vamos lá. Primeiro, Neto, a gente tem que pedir licença à sua equipe aí da secretaria, que é uma turma que a gente tira o chapéu, toda a equipe aí tem um trabalho maravilhoso, né? É uma referência aqui no território o trabalho de vocês na agricultura familiar aí. E a gente primeiro pede licença à turma para poder a gente falar alguma coisa, né, amigo? Mas veja bem, a agricultura familiar ela mostrou para que veio, né? De 92 para cá, 92 não, é 2002 para cá, quando a gente se estabeleceu com uma categoria produtiva, porque éramos invisíveis, né? E aí surgiu a categoria da agricultura familiar. A gente tem tido assim muitas vitórias, né? E na verdade você vê que nos momentos difíceis, né, a gente tem sempre a agricultura para nos salvar. É que na verdade a gente se alimenta disso, né? Eu me alimento na alma, porque eu sou extensionista da veia mesmo, do coração, sou filho de agricultor, neto de artesão rural. Então, isso para mim é muito forte. Então, ao longo da minha vida, eu tive o maior prazer de trabalhar na agricultura familiar, que para mim nunca foi um trabalho, sempre foi uma alegria, né? Sábado, domingo, feriado, para mim sempre foi um momento de alegria em estar compartilhando no campo, né, um pouco do que a gente podia levar, mas não assim, sabendo que a gente não colhia, porque, na verdade, a agricultura, a gente tem um equívoco em pensar que a gente leva. Muito pelo contrário, a gente traz muita coisa positiva, amigo. A gente traz muita sabedoria, né? Então, a agricultura familiar, como segmento, observe só esse momento que nós estamos aí, com pessoas voltando a passar fome, voltando a ser pedinte nas ruas. Veja quem está estabilizado. Claro, não houve um comércio como sempre, mas se manteve e nós continuamos nos alimentando. Quem foi? A agricultura familiar. A agricultura familiar, aí a gente está falando também do pescador, a gente está falando do quilombo, a gente está falando dos povos e comunidades, a gente está falando dos assentamentos. Olha quantos assentamentos nossos doaram milhões de toneladas aí para esse povo do Brasil, né? Ajudando a matar a fome dos companheiros, entendeu? Então, isso para a gente é uma vitória alargada que a gente faz questão de deixar claro. O setor produtivo da agricultura familiar é um setor vitorioso, com todas as letras. É uma grande vitória para a gente. E a gente que compartilha com isso, a gente que vai discutir com o agricultor, a gente que vai bater um papo com ele, vai lá na propriedade, vai ver a plantação, e aí a gente aprende também, a gente leva alguma coisa de bom, para que ele tenha menor trabalho e maior produtividade. E isso, para a gente, é uma satisfação muito grande. Para mim, é um momento de alegria. Você tem ideia, eu tenho tanta alegria nesse ramo que, incansavelmente, eu digo,
uma das maiores alegrias lá na Chapada Diamantina, onde iniciei, é que um agricultor, assim, inesperadamente, ele me perguntou se ele poderia botar o nome do filho dele em Gerval. Olha que coisa maravilhosa. Isso é reconhecimento, né? Isso é um reconhecimento que não tem dinheiro que pague, amigo Jean-Pierre. Não existe dinheiro que pague umas coisas dessa. Então, eu fiquei muito grato, chorei no momento, foi um momento de muita alegria que tinha na casa dele. A gente estava comemorando o aniversário dele, ele e a esposa veio fazer esse pedido. Então, são coisas dessa natureza. O agricultor, ele tem que ter o total respeito nosso. Meu amigo agricultor, ele vai para o trabalho pela manhã cedo. Ele retorna depois de 12 horas de trabalho, meu amigo. E não é trabalho, eu não me ouso fazer nem a metade desses trabalhos, Amândio. É verdadeiramente um esforço faraônico dessas pessoas. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar, sabe como? É isso, é fazer o que a equipe de vocês tem feito aí, é criar um laço de comprometimento, um laço de amizade, de confiabilidade para que a gente possa andar tranquilamente com ele. São pessoas que estão lá, ele pensa a semana, olha, para a semana eu vou lá conversar com o Gerval. Aí ele vem, Amândio, ele paga transporte, ele não tem esse dinheiro, ele tem que fazer uma merenda, às vezes fazer o almoço, e muitos deles, eles retornam sem a devida atenção. Essas são as nossas preocupações. Do ponto de vista de produção, tecnologia nós temos, né? Nós temos aí uma mudança, uma transformação fantástica, que é o clima que favorece. O clima nosso é fantástico. Nós estamos aqui num celeiro que mundialmente a gente não encontra uma diversificação como essa e uma gama de agricultura familiar como temos aqui. E a gente tem também hoje o quê? O que é que ele precisa? Ele precisa de crédito, nós temos o crédito orientado, crédito assistido, para que na hora que ele tem a produção, a gente possa fazer o processo de comercialização com um preço mais justo, um preço que vem em cadeia. É organizando que a gente faz isso. A gente organiza isso aí entre as cooperativas e associações, Gerval? Perfeito, meu irmão. A gente está passando um momento que, se a gente não se juntar mais ainda, porque aqui nós temos uma tradição equivocada de competitividade. E aí, Neto, né, e meus amigos que estão ouvindo aí, né, o que é que acontece? Nós temos um processo de agroindustrialização. Se você sai um pouco da Bahia, sai um pouco do Brasil, qual é a visão que nós temos do Baixo Sul da Bahia? Que os produtos são de péssimas qualidades. Você vai para qualquer produto, as pessoas, olha, a Bahia tem cravo, mas não tem qualidade. A Bahia é o maior produtor de Guaraná, mas não tem qualidade. É o maior produtor de cacau da agricultura familiar, mas não tem qualidade. Então, a gente precisa entender, fora da porteira, como dialogar com o agricultor. Porque se a gente consegue dialogar com ele, que ele administre um pouco fora da porteira, jamais, através das organizações, ele vai chegar na rua, entregar o cacau dele para comprar ao preço que os outros colocam, é bom que se diga, para poder ele fazer a feira dele e levar para casa. Então, é questão de processo. E a gente busca a todo momento. Vocês estão fazendo isso aí, através do Bahia Produtiva, buscando agroindustrialização. Nós estamos buscando para o Baixo Sul. Olha a grama de projetos que foram aprovados agora. Gerval, eu ia pedir aí para você falar um pouquinho quanto de projetos, e aí eu estava numa conversa na SDR, na CAR, e a turma parabenizando que o Baixo Sul e Tuberá também foi um dos municípios que também foram contemplados, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o tanto de recurso que está sendo investido nesse momento agora para a agricultura familiar, para fazer, porque eu entendo, às vezes a gente, e aí já me entende também, me permita, às vezes a gente quer trazer trazer um grande investimento, talvez um grande polo,
é uma grande indústria no ponto de vista, e a gente, às vezes, consegue, com menos, com pouco, a gente consegue fazer com que as pessoas produzam, por exemplo, através do artesanato, de fazer o aprimoramento do cacau, transformando em chocolate. Tem aí a questão da piaçava, dos artesanatos também. Eu queria que você falasse um pouco, Javal, sobre esse tema, e aí a gente vai avançando. Nesse caso aí, eu vou ter que pedir licença à turma da cá aqui, né? Olhando para a gente aí a cá tem propriedade para falar isso. Não é isso? Está presente, né? Então, observe que o último levantamento que foi feito aqui, nós tínhamos, o ano passado, 57 projetos de pequena agroindústria, 57 projetos. Nós temos agora, Neto, seis aprovações que são da Aliança Produtiva. A Aliança Produtiva, ela pode oscilar de 500 a 2 milhões e 500 de investimentos, né? E todas as áreas, e focando mais o processo de industrialização e comercialização. Então, observe, agora foi aprovada aqui, pelo aquele recurso mínimo de R$50 pós-pandemia, né? Que é o recurso mais para pequena produção de alimentos, propriamente dito, foram 17, né? Salvo engano, 17. Então, observe que nós então, estamos antenados, mas ainda precisamos melhorar. Por quê? Porque eu mesmo, todas as associações que chegaram até mim... Professor, desculpa, esses são projetos para associações e cooperativas? Associações e cooperativas, Jean Primo, né? Associações e cooperativas. Observe que quem chegou para que a gente pudesse fazer um trabalho, nós dividimos em três grupos. Um para trabalhar com a documentação, outro trabalhar com as famílias, regularização de DAP, aquela coisa toda, e o outro para fazer o projeto. 3 grupos da entidade. O primeiro era do documento, mas se a pessoa não tem um documento pronto, para que a gente vai fazer o projeto, amigo? E não foram poucas vezes. Muitas associações, muitas cooperativas não têm uma regularização. É um outro foco que até o território está dando aí juntamente com a fase que é a plataforma Meroski, né? A adequação desse pessoal à nova realidade. Hoje a gente não tem contrato de numerários, de valores, a gente não vai administrar dinheiro público. A gente faz um termo de parceria para administrar esse recurso com o Estado, né? Essa plataforma Meroski, ela vem implantar isso já desde 2014, que tem a lei aprovada, e a Bahia acordou aí, desde 2016, que tem aí essa missão de jogar isso no campo. E a gente conta contigo aí também na prefeitura, porque é necessário ter a lei municipal. Existe a lei federal, a lei estadual, e os municípios precisam implantar, entendeu? Para a regularização. Olha, controle meu tempo aí, que eu estou empolgado. Mas me controle aí. Então, veja bem, a gente precisa ver isso. Precisa ver a questão das organizações. A gente não tem tido êxito aqui com as nossas cooperativas, né? A gente tem que rever essa unidade ou essa polaridade de cooperativa, porque se a gente ficar em disputa, a gente não avança, e quem perde é justamente quem precisa. A gente precisa perder as vaidades e sentar e dialogar, para que a gente possa crescer. Porque, na verdade, se a gente cresce juntos, quem vai ser beneficiado vai ser justamente que é o nosso público-alvo, que é a agricultura familiar. Entende, Neto? Então, Obrigado, por aí. Aqui em Tuberá mesmo temos grandes instituições que conseguiram acessar esses recursos, né? Temos aí a Descaf, temos aí a Bepage, acho que está em torno de 5 milhões de reais que a turma conseguiu acessar com muita competência. Você sabia, Jean, disso, que essas associações conseguiram? Eu estou acompanhando isso. Aí, como, Jean, nós todos entendemos que a agricultura é o grande pilar, e aí a consequência do comércio forte e de indústrias e das agroindústrias, aí, Jean, eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência de vida, da questão dessa outra parte da agricultura. Javal falou bem da parte da agricultura familiar, mas dessa outra parte da agricultura que a consequência desse pilar é o comércio forte e é aí as agroindústrias, e você representa muito bem aqui com a agroindustrial.
Perfeito, obrigado. Gerval, parabéns. Eu não sei se você se recorda, a gente já teve algumas oportunidades de estar juntos. Você, na época, Sim, com na certeza. luta pelo Guaraná, Perfeito. e eu estava à frente estou ainda da Câmara Setorial da Borracha Natural. Perfeito. Mas, realmente, a questão... A região nossa, ela tem uma diversidade fantástica de culturas. Eu digo, esse é um dos grandes diferenciais nossos, mesmo quando nós temos variações de preços em um produto ou outro, a gente acaba tendo um equilíbrio e a região não sente tanto economicamente. Por quê? Porque a gente não tem uma dependência muito grande de um produto ou outro. Você tem dois produtos, que é o cacau e a seringueira, que são muito fortes na região, eu acho que representam uma boa parte da economia, mas você tem outros produtos que principalmente são produzidos por agricultores familiares, que fazem com que a gente tenha um equilíbrio e um balanço aí, e você não sinta tanto as variações de preços na economia. A agricultura familiar, para mim, eu tenho assim uma admiração, e eu queria dizer assim, para que se entenda isso, nós somos uma empresa de médio porte, com uma representatividade muito forte, tanto na economia ituberaense, quanto na economia regional e nacional. Mas o bonito é uma empresa familiar, e o bonito nosso é que nós nunca perdemos a essência de manter uma relação e de valorização, principalmente, com o pequeno. Eu me recordo, e chega a me arrepio, meu tio-avô, que foi um dos fundadores da empresa, eu me lembro que a gente às vezes via o produtor entrando com um jeguinho na empresa, lá com um pouquinho de borracha, né, na cangaia, e ele dizia, olha, isso eu não quero que se perca nunca. Então, eu acho que isso aí, a gente sempre manteve essa relação muito forte com o produtor, recebendo o produtor na empresa, conversando com um e outro, mantendo uma assistência técnica, mantendo uma relação de comunicação com todas as entidades, com as cooperativas, com as entidades associativistas, com as entidades de assessoria e assistência, como o CEPLAC, como a Secretaria de Agricultura, o próprio SEBRAE hoje, que está tendo uma atuação também de assessoria no campo, na parte de gestão, que é importante se falar. Quando o Gerval fala da porteira para fora, eu acho que isso é muito importante você tratar hoje, uma assessoria, preparar esses agricultores familiares para que eles tenham um diferencial produtivo hoje. A importância da região nossa, eu digo assim, nós não temos indústrias na região, nós temos agroindústrias. Nós não temos um comércio que vive de maneira isolada, nós temos um comércio que depende da agricultura. Então, tudo, principalmente eu falo de Baixo Sul, Ituberá, principalmente, essa é uma característica muito forte do nosso município, é tudo muito interligado. A agricultura. Muito. Nós temos dependência, e aí é claro que, como você mencionou, pesca e etc. Tudo está muito interligado. Se você tem uma variação no preço do cacau hoje, o comércio já sente amanhã, imediatamente. Então, a dependência nossa da agricultura é muito grande. As indústrias que nós temos, se você pegar as principais indústrias da nossa região, são agroindústrias. A gente não produz um produto final aqui, poucas pequenas indústrias têm um produto final. Então, são agroindústrias. Na verdade, ela meio que presta um serviço, como nós mesmo. A agroindustrial, ela é uma prestadora de serviço. Eu compro a borracha do produtor, beneficio e vendo um produto que vai produzir um sapato ou vai produzir um pneu lá adiante. Então, assim, a dependência realmente é muito grande do comércio, então não se pode falar de comércio de maneira isolada e nem de indústria de maneira isolada. E eu acho que essa é uma das vertentes que tem que se continuar trabalhando. É o potencial natural da nossa região. A agricultura familiar, ela vem num processo de, digamos assim, de amadurecimento. Eu acho que ainda tem, Gerval, Armando, que trabalha muito com isso, o Neto, que tem uma relação muito forte com os agricultores. Eu acho que o processo é lento, mas ele está acontecendo. Eu, agora há pouco, eu saí de uma reunião, entrei agora nessa live, eu estava reunido com 4 representantes de cooperativas daqui da região.
E nós discutíamos a possibilidade de se colocar uma borracha natural com um selo da agricultura familiar na indústria. Perfeito. É uma vertente. Então, e aí tinha uma das pessoas que estavam sentadas dizendo, isso é uma ideia que surgiu na pandemia. Então, às vezes, é na crise que a gente procura soluções, né? Que a gente começa a pensar em alternativas. Infelizmente, é assim, nós somos seres humanos. E não vai ter retrocesso não, viu, Jean? O amadurecimento. Vai ter retrocesso. Eu acho que cada um na sua área, mas está existindo essa pandemia. A gente está pagando um preço muito alto. O preço está sendo muito alto. Pagando com vidas. Né? Mas alguma coisa ela vai deixar. E eu acho que o amadurecimento, como pessoas, como empresários, como professor, como técnico, como político, eu acho que todo mundo vai levar um pouquinho de aprendizado nesse pós-pandemia. E não é diferente aqui no caso, digamos, da Agro, a nossa empresa. A gente está atravessando um momento assim, muito delicado. Nós passamos praticamente 2 meses sem vender 1 quilo de borracha. Mas nós não deixamos, viu, Neto, de comprar. Estou sabendo. Aos trancos e barrancos, a gente estendeu o prazo de pagamento, mas a gente tentou permanecer no mercado de todas as maneiras, principalmente priorizando a borracha de associações cooperativas e do agricultor familiar. Perfeito. Buscando naqueles agricultores maiores uma flexibilização de pagamento, até porque eles têm um respaldo financeiro maior, né? Eles podem, às vezes, ter alguns... A gente tem que ter essa dinâmica aí de trabalhar, né? Procurar alternativas para permanecer. E a borracha natural teve uma queda agora na produção de em torno de 30% no consumo e na produção. No consumo, as indústrias, obviamente, deixaram de comprar, porque a produção de pneus, as fábricas de veículos estavam paradas, a produção de pneus foi reduzida. E é interessante dizer, nesse processo aqui, nós estamos costurando ainda uma alternativa, porque só a título de conhecimento, nós temos algumas indústrias de pneus na Bahia, né, e nem todas compram borracha baiana. Ainda tem essa problemática, né, Jean? Tem uma indústria que está localizada em Camaçari, que ela nunca comprou 1 quilo de borracha no Brasil. Isso e ela tem assinado com um protocolo com o governo do estado, um contrato, onde ela tem um benefício fiscal, que é pesado, que ela deveria priorizar nas matérias-primas dela a matéria-prima local, que seria baiana. Então, aí, diante desse problema de dificuldade de comercialização e de venda de borracha, nós procuramos, até o governo do estado, teve o apoio de alguns agricultores, alguns políticos, e a gente fez uma correspondência para as indústrias, pedindo que, nesse momento de pandemia, elas passassem a comprar um percentual dessa borracha aqui no estado e que beneficiasse principalmente aquela borracha do agricultor familiar, que precisa comercializar, precisa sobreviver. Ô, Jean, e muitas vezes não é nem não comprando a borracha da Bahia ou do Brasil, mas importando borracha. Uma outra ação que nós tentamos foi essa, a de redução, aí foi via Associação Brasileira de Borracha, nós tentamos essa redução da importação. Eu tive reunião com vários diretores de indústrias no Brasil e, bom, isso é um processo mais complicado porque existem contratos, né? Contratos firmados de longo prazo que, mais assim, já começou a haver, nos 45, 60 dias após o início da pandemia, começou a haver uma retração na importação de borracha. A gente acha que, se continuar nessa velocidade, a gente pode ter, nos próximos meses, uma estabilidade, digamos assim, um ponto de equilíbrio. É o que a gente torce, né? Bom, Desculpa, Jean, na live que eu tive com o secretário de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes, eu toquei nesse assunto, que eu acho que a secretaria e o governo do estado tem que entrar... O secretário chancelou a correspondência que nós fizemos, ele assinou. Mas aí tem que fazer uma força-tarefa muito mais forte para que isso a gente consiga equilibrar mais isso e fazer com que
a economia gire no nosso estado. A gente produz e as indústrias estão comprando borracha de fora de outros estados e dos outros países. Então, isso faz com que chegue até você, que chegue até o nosso pequeno agricultor. Vocês estão fazendo esforços para pagar a borracha, ok, ótimo, parabéns, mas teve que estender o prazo, e aí, se demorar a pandemia, se demorar o retorno da compra da borracha natural, até quando os amigos da agroindustrial vai ter fôlego para estar comprando essa borracha? Então, é uma cadeia imensa e que aí mexe diretamente no nosso comércio, mexe diretamente aqui na geração. Que é um extensionista, eu conversava na sexta-feira da semana passada, eu tive uma live com o doutor Adonias e com uma pesquisadora, e a gente estava tratando um outro aspecto aí também ligado à borracha natural, que são as pragas, né? Nós temos tido sucessivas pragas atacando os plantios desde 2016, e agora, recentemente, de um ano e pouquinho para cá, a gente teve a praga da crosta negra, que é uma novidade para nós aqui, e assim ela tem sido muito destrutiva, ela está derrubando as folhas dos seringais, está derrubando a produtividade, e a gente tratava disso até por conta que a gente está elaborando em algumas mãos, uma nota técnica que vai ser enviada agora nos próximos dias. Eu quero terminar isso até o final agora de agosto. Vai ser enviada para os bancos, principalmente os bancos que operaram créditos de financiamento para agricultores que pegaram lá o SAF ou o dinheiro para a seringueira, e a gente vai estar pleiteando uma flexibilização nos pagamentos por conta dessas pragas. Então, aquele agricultor que pegou o dinheiro para o SAF, ele está tendo uma dificuldade por conta da queda do preço do cacau. A gente tem agora um deságio aí em torno de $400, $500 acontecendo no cacau. Ele teve uma queda de produção da seringueira e ele teve uma queda de preço da borracha natural. Então, assim, eu digo, depois da queda, o coice, né? Então, realmente, ele está precisando, nesse momento, respirar. E aí eu estou falando de agricultores pequenos, médios e grandes. Tem produtores da região inteira com linhas de financiamento, tanto no Banco Brasil quanto no Banco Nordeste. Então, a gente está dando entrada aí nos próximos dias nessa nota técnica, com apoio da CEPLAC lá, de um grupo de pesquisadores da CEPLAC, doutor Adonias, que na época já fez uma nota técnica dessa parecida no passado. Então, são várias frentes de trabalho, mas vamos voltar ao que... Bora lá. Principalmente no caso de Ituberá. O município de Ituberá, como eu dizia, tem uma dependência muito grande do comércio e da indústria na agricultura, então a gente não pode tratar isso de maneira dissociada. No caso, Neto, você que é um pré-candidato a prefeito, tem que se preocupar muito, principalmente no caso da seringueira, porque a gente não tem uma perspectiva muito boa no médio e longo prazo para os seringais da nossa região. A produtividade está caindo, os seringais estão envelhecendo, é preciso se pensar em política pública rápida. Renovar o plantio. Renovação de plantio. Eu, quando então secretário de Agricultura ano passado e quando estava vice-prefeito, nós elaboramos, com apoio do ex-secretário de Agricultura do Estado, Eduardo Salles, atual deputado, um programa de desenvolvimento da borracha. E a gente discutia muito isso no passado, dizia assim, não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política pública e que tem que ficar. Ela não pode ser de A e de B, ela não pode ter dono. Essa é uma política que tem que ser montada com apoio dos bancos, com apoio do governo do Estado, com apoio das associações, de todas as entidades da região. Na época ainda não tinha a questão do território, né? Porque talvez se tivesse naquela época lá o território, seria mais fácil de trabalhar isso de uma forma uniforme, né? Mas nós aprovamos, nós lançamos esse programa, não sei se Gerval lembra, e talvez o doutor Armando, lá em Valença, um grande lançamento. Poucos meses depois, houve a mudança de secretariado e o projeto foi engavetado. Foi para uma gaveta. Eu tentei tirar da gaveta por diversas vezes, mas, infelizmente, na secretaria, às vezes, há a política partidária e não a política de governo. Perfeito. Então, esse projeto ele ficou parado e agora a gente tem um desafio pela frente.
na parte da seringueira. Esses seringais estão morrendo. Recentemente foi criada uma empresa em Camamu para beneficiamento da madeira de seringueira. Isso é de ser estudado e de ser melhor aprimorado. Pode ser uma vertente aí para que se tenha uma receita futura e pelo menos se ajude numa renovação de plantio. Nos SAFs, e aí entrando no assunto cacau também, os SAFs que nós implantamos hoje, a gente entende que o espaçamento, se ele não for bem conduzido ali no sombreamento da seringueira, ele pode prejudicar a produtividade. Então, os novos SAFs já está se criando um espaçamento maior nas seringueiras. Me perdi, peraí. O cacau, que tem um peso muito grande, e aí eu quero falar, eu sou um produtor de cacau, um grande produtor de cacau, é preciso se buscar alternativas e agroindústrias para que a gente agregue valor a esse cacau, comercialize esse cacau. A gente não pode mais... hoje é uma realidade você falar num cacau fino, num cacau diferenciado. O trabalho que a CEPLAC tem feito aí é excelente na orientação. Eu sei que você acompanhou, Neto, aqui em Ituberá, o trabalho de melhoria, de aumento de produtividade, de melhoria na secagem. Apoiamos, desenvolvemos já um programa, eu vou falar um pouquinho sobre isso, desse programa do Cacau Mais, que foi um formato que nós entendemos, né, que era interessante para trazer para os nossos pequenos agricultores, principalmente. E aí a CEPLAC, com todo o seu conhecimento, a gente conseguiu fazer uma parceria e fazer um curso, inicialmente para 50 agricultores, para fazer os testes, separar as áreas, para estar fazendo com que conseguíssemos levar os agricultores para acessar mais conhecimento. Nós conseguimos avançar bastante, esse processo está em andamento, tem um ano, a gente ainda não tem um resultado em números para fazer os comparativos, mas não tenho dúvidas que tem melhorado a autoestima desses produtores. Uma outra ação, Jean, que nós fizemos foi um curso, justamente quando você fala da agroindústria e do cacau fino, nós fizemos um curso aí para 40 jovens, deu 50, ainda faltou gente que não conseguiu tomar esse curso, mas justamente para a gente ensinar para esses jovens todos os derivados, desde a sibira, desde do cacau em granulado até o cacau fino, chocolate fino, justamente para poder a gente fazer com que a cadeia dos derivados de cacau, desde a produção, desde a assistência técnica, desde o plantio, desde a muda, a gente consiga finalizar o ciclo todo, fazendo com que esse conhecimento chegasse na ponta, nas famílias, nos jovens, que eu entendo que é esses que estão necessitando desse conhecimento para evitar o êxodo. Semana retrasada, eu fui conhecer um processo de despolpa aqui na zona rural de Ituberá de cacau, e tinha um garoto lá, de uns 18 anos de idade. O menino me deu uma aula de cacau que eu fiquei impressionado. E aí eu falei, menino, você estudou aonde? Aí ele disse, na Casa Familiar Rural. Essa juventude aí, você tem o IFBA, Casa Familiar, esses cursos técnicos, está vindo uma juventude aí com uma cabeça diferenciada, com já uma capacidade de gestão. Eu acho que a gente pode, e a juventude é que vai fazer essa transformação no futuro. Agora, a gente precisa dar condições para que essa juventude se atraia pela zona rural, pela agricultura. A gente conversava, acho que antes de iniciar a live, né, falando da questão da internet. Eu digo que, antigamente, você fixava o homem no campo, mas se você tivesse uma rede de energia, e o esforço do governo para fazer isso, colocar energia. Mas a energia hoje já não é o diferencial. Hoje, praticamente, toda... Acho que foram várias fases, Jean. Foram moradia, energia, e agora estamos na fase da internet. Temos a fase da água, já tem várias comunidades rurais que já têm água potável, água tratada, agora é a fase da internet. A internet, sem internet, a juventude não vai se atrair a viver no campo. Então, esse é um processo. Eu acho, Jean, que com o que nosso amigo Gerval falou, com o que você falou, com o que a gente tratou até agora, a gente entendeu, eu entendi principalmente, aí tem uma equipe nossa que está fazendo todos os registros de tudo que a gente está tratando aqui de ideias, para que a gente consiga colocar todas essas ideias
no nosso plano de governo. E aí eu entendi que assistência técnica, muito importante, para que a gente consiga fazer com que produza mais, com que tenha mais conhecimento, com que esses jovens consigam ficar nas suas comunidades e para que esse conhecimento chegue na ponta de todas as áreas, chega nas grandes fazendas ou nas pequenas comunidades. A gente tem aqui também, Gerval, um entendimento de que assistência jurídica e contábil para fazer com que essas associações cooperativas se regularizem e tenham aí documentações para acessar esses editais e, quem sabe, aí está construindo agroindústrias, porque a gente acabamos de entender aqui que nossa região, o nosso elo principal é a agricultura como um todo. Nós temos aqui várias agroindústrias, e a Ijan é uma referência disso, um símbolo disso. Ele acabou de dizer que tem uma média, uma indústria médio porte de produtos agrícolas. Então, a gente entende que somos uma cidade com polo altamente voltado para a agricultura e que tudo isso vai fazer com que gere a cadeia e que fortaleça o nosso comércio. Então, a gente acabou concluindo isso aqui. Nessa questão jurídica das associações cooperativas, eu tenho vivido isso constantemente. Há pouco tempo atrás, quando eu tentei viabilizar um trator para uma associação aqui do município de Ituberá, enfrentei uma dificuldade para a gente conseguir uma associação que tivesse redonda. Foi um sufoco. Então, esse é um processo, é preciso realmente uma assessoria, porque você não pode exigir de um agricultor familiar, um presidente de uma associação, que ele tenha um conhecimento nível de contábil, nível jurídico, etc. Então, acho que isso tem que ser realmente um serviço terceirizado de assessoria para que dê as condições que ele possa buscar o recurso, que ele possa elaborar projeto, que ele possa estar apto a receber o recurso. Acho que isso é todo um processo de uma cadeia de ajuda. Eu acho, Jean, que essa estrutura pode estar sendo disponibilizada, viu, através da Secretaria de Agricultura, para a gente fazer um rastreio de todas as entidades, porque eu acho que, às vezes, a gente perde muito benefício, muito tempo, por não ter aí essas entidades prontas a todo instante. Daqui a pouco surge um grande benefício e a gente não tem uma entidade organizada e voltada para receber aquele benefício. Eu acho que foi um ano que Gerval estava lá teve uma reunião das câmaras setoriais que aconteceu na feira lá em Salvador, na grande feira lá de agricultura. Me falhou o nome. Na Fenagro. E as reuniões foram com o secretário na época. E eu me lembro que eu conversando com o secretário, eu falei, secretário, a gente precisa urgentemente de muda de seringueira para a região. Quanto? Eu falei, quanto é a capacidade que a secretaria puder atender. Aí ele falou assim, eu tenho até amanhã para fechar o orçamento. Se você não me der amanhã, eu não vou conseguir encaixar no orçamento mais desse ano, para o próximo ano. Eu preciso de uma associação, alguém que emita nota dessas mudas e tal. Eu não consegui na época. Liguei para várias associações e a gente perdeu aquele recurso que estava ali e o assessor me ligando e a gente tentando viabilizar e não conseguimos. Então, eu acredito que vocês que atuam, principalmente na parte política de captação de recursos e tudo, devem enfrentar isso constantemente. Né? Todo momento. Sim. Então, a gente concluiu aqui que toda essa cadeia que nós acabamos de falar e entendemos aí que temos um consultor do Sebrae que vai pegar tudo isso e compilar em desenvolvimento. Eu ia aprofundar um pouquinho no comércio, mas eu até evitei porque o professor Armando aí, que está no Sebrae, tem conhecimento vasto, acho que... aí a gente pega tudo isso que nós falamos e compilamos jogamos aí para o professor Amândio, consultor do Sebrae, professor da UNEB, para falar um pouco para a gente aí como que a gente sintetiza isso e traz ações concretas para o governo municipal, para que a gente possa estar fazendo, para a gente possa fortalecer toda essa cadeia da agricultura, da indústria, e que a gente consiga fazer o fortalecimento do comércio. Jean, mas só voltando aqui um pouquinho na agricultura, que a gente vai avançar depois para o turismo,
Você fez uma defesa enorme, lógico, da borracha. Eu entendo que tem várias outras pequenas agriculturas aí que podem, de curto ciclo, que ajuda no complemento da renda das famílias. E aí a gente tem um dado importante. Ituberá, por exemplo, chega todo mês em torno de 40 caminhões-truque de verduras e leguminosas, e a gente não consegue produzir nada disso, sabe? E a gente não tem a ideia do tamanho da economia que isso gera em Geval. E a gente tem um clima desse que todos nós falamos. Muito com a produção. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos botar no programa de governo aqui um viveiro de espera para a cultura cacaueira e vamos fazer um jardim clonal aí. Tá? Vamos sentar depois para ver a quantidade de mudas para a gente ajudar na renovação da cultura, da eveicultura aqui no nosso município. Vamos fazer isso. Tem até uma cultura, viu, que eu estou sendo pioneiro agora recentemente aqui em Ituberá, não sei se você sabe, e que depois eu vou dizer, quando alguns seguirem, eu vou dizer, ó, fui eu que trouxe café. Tá bom, vai ficar em segredo, você não vai falar que tá bom. Já sabe. A gente fez um plantio já há uns 3, 4 anos, bem pequeno, né? Eu estou no processo de aprendizado. E agora, de um ano para cá, a gente estendeu um pouco, mas é uma cultura que está entrando aí, e que agora, nessa colheita, que nós fizemos recentemente terminada, foi interessante porque a gente pôde utilizar essa mão de obra que nós estávamos exportando para a região do Espírito Santo todo ano, e ela já pode ficar por aqui agora. Vamos lá, então. Com vocês, Armândio Barbosa. Faz aí, Armândio, suas contribuições aqui para a gente. Considerações. Nada, eu vou sair um pouquinho. Eu vou sair um pouquinho do script. Eu vou sair um pouquinho do script. Considerações, Geval, pode? Muita humildade aí. Eu vou sair um pouquinho do script. Eu sei que você já deve ter falado de educação, e Geval sabe disso. Eu sou um defensor, tá? Sem educação e sem organização social, a gente não melhora nada, meu amigo. A agricultura é importantíssima, Baixo Sul. Mas você mesmo, o próprio Jean falou aí, acabou de falar. Às vezes a gente perde recursos porque a associação cooperativa está irregular. Tá? Ela deixou de contribuir com alguma coisa. Das cooperativas, Gerval falou aí, a organização social tem sido fraca. Tá? Você tem poucas lideranças. Falamos dos jovens, tá? E a fuga dos jovens do meio rural. O Jean falou aí, puxou a conversa. Então, eu acho, nosso país, ele sucateou o ensino médio e agora está tentando sucatear o ensino superior. Tá? A gente vai ter um orçamento aí, uma sinalização de orçamento para 2021, com mais recursos para a defesa do que para a educação. Tá? Isso é um retrocesso total na história do país. Tá? O país que não investe em educação, ele só entra em retrocesso. Se a gente se lembrar, quem sucateou o ensino médio foram os militares. Tá? O nível superior, a gente está entrando aí com essa gestão paralela, essa gestão dupla aí. Então, a gente precisa entender que sem educação, e Gerval está aí e não me deixa mentir, eu sempre disse que a gente vai ter que investir muito em economia solidária na preparação das pessoas para assumir associações e cooperativas. Tem que melhorar o nível educacional. E uma dificuldade agora potencializada por conta da pandemia, né? Você não pode... O aluno, a aula agora não é presencial, como você falava antes que a gente conversava, a dificuldade na região da internet para o aluno da zona rural, mais um agravante, né? Verdade. A internet talvez como uma âncora, né? Sim. Lógico que é uma grande ferramenta, mas para que o jovem permaneça na zona rural. Verdade, ele não seja excluído. Como eu falei para vocês, eu participei no final do ano passado, representando o território, inclusive, das discussões de estratégica do Estado de tecnologia de informação e comunicação. E a gente verifica que o processo de tecnologia de informação e comunicação, ele exclui, ele é excludente. Tá? Então, a gente precisa levar informação às pessoas da zona rural, né, Josenildo? É isso aí. A economia criativa expressa isso. A gente tem que desenvolver a economia criativa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a economia criativa, viu? É a base também da minha fala aí, tá? Junto com o turismo, dentro desse processo. Mas se a gente não investir em educação, a gente tem algumas instituições de ensino aqui, algumas particulares e outras públicas. Nós temos a UNEB,
A gente está com o FRB muito presente, a UESC também chega junto da gente, tá? Contribuindo no processo de desenvolvimento. Nós temos os IFES, o IFE Baiano e o IFE Bahia, o IFE Baiano mais colaborativo nessa área de agricultura. Então, a gente entende que sem investir em educação, sem expandir essa educação, a gente não vai ter estruturas bem organizadas. A gente tem um diferencial, o Jean falou bem aí, que chama Casa Familiar Rural. Isso preparou muitos jovens, isso gerou empreendedorismo, isso tem gerado aí agricultores de qualidade. Eu acho que isso é importante que se diga. Tá? Mas se não investir, tá, por conta dessas discussões aí de capital privado, capital público, corrupção e tal, se não continuar captando esses recursos, tá, vai ficar difícil até se manter essa estrutura. Então, a gente precisa repensar a questão da educação, inclusive a educação técnica, de teor agrícola, da formação do homem como todo, do homem integral dentro dessa questão de organização social. E essa é uma luta nossa. Eu tenho puxado junto com o Gerval, aí, que é estudante de Direito aí da UNEB, né? Também colocar no currículo dele. Como é, rapaz? Direito, rapaz. Achou pouco, ele agora vai ser um grande advogado. Não, eu estou puxando ele para a economia solidária, tá? E para o direito cooperativo, viu? É isso que eu quero citar agora. A gente precisa puxar o UNEB, o curso de Direito da UNEB, puxar muito para o direito cooperativo. A gente precisa de advogados apoiando. Isso. Agora me entusiasmou muito aí na vida acadêmica aí, viu? É um bom aluno, viu? Parabéns. Participa dos movimentos estudantis e tudo. Ele voltou aí com a verve política, graças a Deus, incentivando os meninos aí à luta, né? Da transformação social. Super positivo. Então, a gente precisa entender isso. E aí, voltando à fala que eu fui convidado, que é justamente discutir essa importância dos três setores, que é da agropecuária, da indústria, dos serviços, e principalmente, que a gente não esqueça nunca, que as pessoas costumam dizer que nós somos um estado inchado, mas esse estado inchado é que mantém a economia em boa parte dos municípios baianos. É graças aos empregos públicos, quer que seja emprego municipal, estadual ou federal, é graças à previdência, é graças às políticas de distribuição de renda que a gente mantém boa parte da economia através do efeito multiplicador dos municípios. Tá? Então, a gente precisa pensar, já que está sendo atacado aí o funcionário público desses últimos meses, dessas últimas semanas, a gente precisa repensar isso, que em nível mundial não é esse quadro todo que o pessoal pinta aí. Principalmente algumas pessoas puxando isso contra professores, já que o professor da rede privada ganha mal, quer que o professor que ensina na rede pública também ganhe. Não é assim. Isso é concentração de renda. Isso aumenta ainda mais a concentração de renda. Então, se a gente não tivesse administração pública, provavelmente a distribuição de renda seria pior do que é hoje. E esse funcionário público, ele compra no município, ele gasta no município, tá? Ele investe no município. Tá? Mas eu não vou puxar sardinha aqui, não. Viu? Eu vou puxar e conversar no discurso aí de Jean que tudo está imbricado, tudo está interligado. Tá? Por que está interligado? Porque o setor de serviços e comércio é um setor estéril. Ele tem contribuído muito em muitas economias. Tá? Tipo o Gandu. Gandu, hoje, o comércio é maior do que a indústria e a agricultura. Tá? O último censo de 2017 de Ituberá também. O comércio está acima. Mas por quê? Porque além de ter envolvido esse pessoal de Ituberá que compra aí, tem pessoas dos outros municípios de Ituberá que conseguem também puxar outros municípios para que façam compras dentro de Ituberá, na sua feira, na sua indústria agropecuária, já que Ituberá tem um comércio pujante também, tá? E que funciona via agroindústria e funciona via a agricultura familiar. Então, o setor de serviço e comércio, ele é estéril, ele não gera renda, na verdade, ele absorve a renda que vem dos outros setores, que seja agricultura, que seja indústria, no nosso caso, agroindústria. Então, algo que você não deve esquecer nunca, viu, Neto? É justamente a organização social, preparação das associações, preparação das cooperativas, tá? Para que se tenha um ganho aí, um capital humano, tá? Um capital intelectual muito grande e a estrutura de governança na qual o governo público, né, o município, o Estado, tá? E federação tem que andar junto de forma a promover esse desenvolvimento. A gente não pode ficar vivenciando um retrocesso. Aqui na Bahia, graças a Deus, o Estado
tem bancado boa parte da política agrícola. Tá? Se não fosse isso, tá, a gente talvez tivesse uma situação pior. E os municípios também voltados à agricultura também têm trabalhado em cima disso. E aí a gente vai passear um pouquinho sobre o turismo. E o turismo, eu também volto a uma fala minha que eu já tenho falado há bastante tempo aqui no território, que é o turismo de base comunitária. Esse turismo sol e mar tradicional que a gente conhece, ele tem danos também, ele é nocivo. Por quê? Porque o europeu, pessoal, já conhece várias praias no Mediterrâneo, né? Ele já visitou vários resorts pelo mundo. Então, eu tive recentemente, para o efeito de consultoria da carne, tá? Eu estou lá por Camamu, onde também está produzindo café, viu, Jean? Eu sei. E lá em Camamu, eu estava na comunidade quilombola, a gente dormiu lá, eu e o professor José, que é filho da terra de Tuberá, e a gente estava lá trabalhando, e a dona da casa que dormiu disse que tem pessoas que vêm de fora, tá, da Europa, que passa ali alguns dias, algumas semanas, alguns meses, que aluga a casa para ficar ali. Então, a gente tem que entender que o europeu não quer só farra, não quer só bebida, não quer só sol e mar. Ele quer conviver com pessoas, tá, que saibam mexer com terra, tá, que saibam conhecer a agricultura, e isso também está ligado à agricultura. O turismo de base comunitária, ele está ligado à agricultura. Ele tem envolvimento direto com a agricultura. Tá? Sem esquecer também a questão das comunidades quilombolas do nosso território, sem esquecer Lagoa Santa, em Tuberá, tá? Que tem deixado aí, inclusive tem até um projeto, né, Gevaldo? Salvo engano, que foi aprovado aí em Lagoa Santa. Perfeito. Tá? E aí também tem que lembrar que a comunidade quilombola, ela tem um potencial muito grande de atração de turismo de base comunitária, tá? De atração nesse sentido do que é o viver. Nessa pandemia, o que fica claro para a gente, quem tem que saber o que a gente vai comer, aí tem que saber como vai produzir e tem que saber como vai conviver. Aí tem que pensar por esses três aspectos. Aí tem que comer melhor, aí tem que lidar com a terra-mãe de uma forma menos agressiva, tá? Para que ela não gere todas essas ameaças, tanto para ela mesma como para a gente. E a gente tem que saber como conviver melhor com as pessoas. E para isso não tem nada melhor que a economia solidária, amigo. A base do nosso território, a agricultura familiar, só vai desenvolver com a economia solidária. E a gente tem que mexer em educação dessa base de economia solidária. Então, basicamente, eu acho que é isso. Né? Eu vou citar também o turismo sol e mar, que é forte, né? Nós temos duas praias aí, que é Pratigi, tá? E temos qual a outra, me lembra aí, pessoal, a outra, porque eu até já fui também, Seriaém. E temos Pratigi. Pratigi já tem uma festa anual, que esse ano não vai ter, né? Que é a festa Rave, que é uma festa que vem gente do mundo todo, já está no calendário mundial das festas Raves, e a gente precisa investir na capacitação das pessoas para que isso também seja um turismo sol e mar de base comunitária e que utilize produtos que venham da agricultura familiar. Sebrae, e a pesca, né? Trabalho, né? E a pesca também, né? Que consuma daqui. O que Jean traz para a gente em relação à borracha, isso que tem empresas dentro da Bahia comprando borracha fora, isso é irreal, isso é surreal, né? Isso é maluquice. Como é que você vai utilizar isenção fiscal, perda de receita no Estado para favorecer recurso que vem de fora, tá? Então, é outra coisa que a gente tem. O Guaraná nosso, por exemplo, também, tá? Muita indústria que produz Guaraná aqui está pegando Guaraná da Amazônia. Isso não faz sentido. Não faz sentido para a gente. Tá? Você tem que consumir Guaraná nosso. Então, isso é importante. A gente tem esse entendimento. Então, tem que entender também que está tudo interligado. Inclusive, a praia tem que estar em base sustentável, exatamente. Turismo de base sustentável. Tem que respeitar as pessoas. E política, viu, Neto? É feito para as pessoas, meu amigo. É feito quando você não melhora a vida das pessoas. Quando você não melhora a vida das pessoas, não adianta. Não adianta. Por isso que a gente está nessa confusão que está aí toda, no Brasil e no mundo. Tá? A gente pensa só em si, na nossa máquina de ganhar dinheiro. O que é que acontece?
tá? O mundo fica doente. O mundo fica doente. Não é que a gente não vai querer sobreviver, ganhar nosso dinheiro, consumir, agora de forma agradável, né? Ganha-ganha. Que eu ganhe e outra pessoa ganhe, é o que o Jean falou. Eu tenho que ajudar o cara que vem no jegue e trazer a borracha, o jeguinho dele. Hã? Você que está aí junto aí? das escolas técnicas e na UNEB também alguns cursos voltados para pesca, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse eixo, que para nós aqui do Baixo Sul é muito importante e é um dos pilares também, né? A gente está provando agora, algo para a gente. A gente está provando agora, vai vir um curso, né, de engenharia, não é engenharia de pesca, né? Vai ser engenharia de agricultura, né, Gerval? Acho que o Gerval está participando dessa discussão. A engenharia de agricultura. Eu queria fazer um comentário na parte de turismo, só para complementar. Eu penso muito que a forma de se trabalhar o turismo aqui, não só em Ituberá, eu acho que tem que ser um turismo regional. Eu acho que o Baixo Sul tem características muito parecidas, tanto agrícolas quanto de praias, de baía, de pesca. Eu acho que essa integração a gente tem que... É um desafio para os gestores, eu não estou falando de um gestor só, eu acho que eles têm que trabalhar unidos e trabalhar o desenvolvimento regional. Nós temos uma Mata Atlântica, uma região linda, com belezas naturais, com cachoeiras, com lagoas, com praia, com extenso litoral, com pesca, a questão associativa. Quando você... Eu me lembro que uma vez eu levei um grupo de estrangeiros para conhecer o Rio do Campo e eles ficaram fascinados de ver como é o cotidiano daquelas pessoas, como é que é o trabalho, como é a vida da pesca, como se extrai uma piaçaba, como é que daquela piaçaba se torna uma joia. Então, você tem assim um campo vasto para se trabalhar, né? Principalmente no turismo, e, volto a dizer, integrado. O turismo de aventura também, Neto, você sabe, acho que você contribuiu recentemente não, no início da gestão desse último governo, o prefeito atual de Ilhéus me procurou na época e tinha me feito um convite para assumir uma secretaria, e depois eu não assumi. Ele comentou comigo que ele estava atrás de um secretário de turismo. E na época eu fiz até uma sugestão de uma pessoa que eu conhecia, e esse secretário, na verdade, já tinha sido contratado por um outro município. E vem fazendo um trabalho nesse município muito grande. Eles fizeram uma parceria com uma empresa americana que desenvolve grandes eventos de aventura, de campeonato de stand-up, de campeonato mundial de surf, de campeonato de mountain bike, de trilhas na mata. Então, assim, nós temos assim, uma capacidade incalculável de se trabalhar com desenvolvimento de turismo e com sustentabilidade, né? Porque não adianta você desenvolver se for para... E com valorização da economia local. Isso. Dá para integrar e fazer uma embolada aí fantástica. Aproveitando tua fala aí, viu, Jean? Olha o ciclo que nós iniciamos com agricultura, comércio, indústria, voltando para o turismo. Mas tem mais coisa aqui, né? Estamos entendendo aí que esses dois eixos estão extremamente interligados e estamos aí chegando a 1h08 de live, que nós entendemos que esses dois eixos é fundamental para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para o nosso município. Só para contribuir também sobre turismo, Jean, Gerval e Amândio, eu também entendo, Jean, aí que você falou turismo náutico também, viu? Turismo náutico tem várias formas do turismo, de atrair turismo no nosso município, mas entendo que a gente tem que aproveitar esse novo modelo consorciado de gestão que já está sendo implantado com outras áreas da saúde, outras áreas da agricultura, e a gente trazer esse novo modelo para o turismo, sim, concordo, Jean, achei muito bacana a ideia, e aí nossa equipe está fazendo aí juntando todas essas informações, mas além dessa reestruturação que todos os municípios vão precisar fazer para o turismo tradicional, sol e praia, eu entendo também que a gente vai precisar fazer um movimento de que os nossos municípios entrem no cenário turístico da Bahia e do Brasil e que a gente consiga atrair também grandes empreendimentos, Amândio, porque eu tive em alguns outros municípios que não têm
a mesma estrutura que nós temos, mas os grandes empreendimentos fizeram com que construíssem outros atrativos, diferentes atrativos, e fizessem com que a mola da economia através do turismo gerasse. E a gente tem um extenso litoral, a gente tem uma Mata Atlântica, como nós falamos aqui, extraordinária, temos pontos turísticos diversos. Eu acho que atrair grandes empreendimentos vai ser muito importante. Então, nós falamos aqui de vários formatos que o Jean citou. A gente falou aqui que o turismo é importante, atrair grandes empreendimentos. E aí, Amanda, você traz essa questão do turismo de base comunitária. Eu adorei a ideia. E aí, volta a Jean, volta a Geval, volta você também, que é a questão da sustentabilidade que linka nesse turismo de base comunitária, linka a agricultura, linka tudo. E a gente fica muito feliz de estarmos na linha certa, no pensamento certo. Eu queria aqui, gente, falar um pouco. A gente falou sobre todos esses temas, mas eu queria aqui falar um pouco sobre trazer um tema que é a sustentabilidade financeira através disso tudo, porque aí a gente faz uma conclusão de todos os temas que nós falamos aqui. E aí eu queria, Geval, que você falasse um pouquinho, já que você foi lá primeiro, lá no início, queria que você falasse um pouco aí de tudo que nós falamos, e aí conclui na sustentabilidade financeira do nosso município e da nossa região. Pois é, Neto. Você vê como o espaço é tão bom que a gente perde até a noção do tempo, né? Nós já estamos há mais de 1 hora aqui, nesse diálogo fantástico de colocar as ideias e tentar unir todas as ideias para que a gente possa estar nesse desenvolvimento. Mas é isso, a gente, com o potencial que temos, a gente precisa se despojar das nossas vaidades para que a gente possa fazer juntamente, conjuntamente. Nesse sentido, é necessário que a gente possa ter a capacidade de sentar, ouvir e poder aceitar o outro como ele é. Cada setor desse, eles funcionam aqui isoladamente no território. A gente sente isso. Isoladamente, a gente não consegue avançar, não, amigo. Não consegue. Imagine vocês, a gente teve uma reunião ontem em que nós vamos ter aqui, através da Central Mata Atlântica, que vai ser a solicitante, a identificação geográfica do Dendê. Amigo, tem nesse projeto, só nesse projeto, está sendo criado a trilha, ou o caminho dos Dendê. Caminho do Dendê que vai entrar toda essa região até sair lá no extremo sul, onde tem Dendê. Então, imagine vocês, com essa ponte que está chegando, né, que vai duplicar isso aqui tudo e que vai levar a gente de roldão aí. A gente não está preparado para isso, para receber um fluxo de turismo. A gente não tem estrutura nos piers, a gente não tem estrutura nas estradas, as cidades não têm estrutura para suportar fluxo de veículo. Então, tudo isso que a gente vem falando há muito tempo no território, a gente não conseguiu colocar em prática. E a gente vai sofrer muito a partir do momento que a gente estiver despreparado. Unindo aí, casando tudo direitinho, casando a agricultura familiar, casando a parte de beneficiamento, casando a parte da comercialização, a comercialização mais justa de economia solidária, comercialização em rede, né? Tudo isso, essa fala nossa aqui, ela deve ser colocada imediatamente em prática, sob pena de que a gente, logo, a gente vai sucumbir, porque a gente vai olhar e não vai ter como fazer tudo a toque de caixa, sem planejamento, não tem como fazer isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, olha a situação que nós estamos, né? Olha a situação que nós estamos. Homens fortes traz tempo fortes, mas tempo forte traz tempos difíceis, né? E homens fracos, né, trazem homens fortes. Então, é bom que a gente veja isso. A gente está num momento de pandemia, onde nós temos que nos superar. E não é o novo mundo, né? Não é a nova forma. Na verdade, é a gente se adaptar. Olha a nossa realidade aqui. Hoje já é o 5º ou 6º trabalho que a gente faz à distância, e muito bem.
a gente tinha preconceito de fazer isso. E hoje é uma realidade que não volta atrás, percebe? Então, essa nova realidade, para mim, ela já é uma verdade sacramentada na qual a gente tem que nos inventar para poder a gente poder participar desse momento de transformação. Perfeito, amigo? Pronto. Jean, fala um pouco, Jean, do que a gente tirou desse entendimento todo, de todo o ciclo. A gente entende que eu entendo que conclui sobre que vai ocasionar a sustentabilidade financeira. Mas traz um pouco aí do seu olhar sobre isso. Eu acho que o grande desafio do gestor é se desvincular da Receita Federal. Eu acho que isso é via de regra para todos os gestores do Brasil. Eu acho que o município que tem uma dependência muito grande da receita, das verbas e dos repasses federais, ele fica muito enfraquecido. Enfadado ao insucesso. Exatamente. Então, tudo isso que a gente falou ao longo da live é esse conjunto de fatores e de ações que vão fazer com que o gestor busque ter a sua autossustentabilidade, a sua sustentabilidade, perdão. Então, esse conjunto de fatores aí que você vai buscar recursos que te deixem menos dependentes do governo federal. Então, sustentabilidade financeira é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre defendi que sair das receitas federais é o mais importante. E aí, como é isso? É atração de empresas... Deixa eu só contribuir. Talvez não seja sair das receitas. Se vier também, vai ser bem-vindo. Deve vir. Eu acho que é uma obrigação do governo fazer esses repasses. Só que, cada vez mais, quem está pagando o preço são os estados e os municípios. Então, o gestor que tiver uma cabeça diferenciada, ele vai buscar alternativas que eliminem essa dependência do governo federal. E aí é atração de investimento, redução de ISS com atração de empresas que gerem emprego de serviços, atração de mão de obra, investimento, atração de agroindústrias, eu acho que o relacionamento político, aí um conjunto de fatores bem complexo. Eu acho que isso a gente passaria aqui horas falando, mas eu acho que assim, a essência de sustentabilidade é você tentar buscar investir dentro do seu município e tirar aquele maior potencial que tem. Porque, queira ou não queira, qualquer município, seja ele com a característica que tenha, ele tem um potencial. O que precisa é esse potencial aflorar. E aí a capacidade de gestão é que faz isso. Perfeito, Jean. Eu compreendo dessa forma, por isso que nessa linha dessa caminhada, eu fiz a provocação de fazer esse programa de governo participativo justamente para agregar valor e trazer conhecimento de todas as áreas e opiniões diversas para que a gente conseguisse formatar um documento que agregasse mais valor ainda ao que nós somos e ao que nós temos. Então, é nesse sentido que nós estamos batendo esse papo aqui, justamente para a gente fazer um documento mais rico possível. Mas, Amândio, você com toda a sua experiência aí, fala um pouquinho também sobre essa sustentabilidade financeira diante de tudo isso que nós discutimos aqui. Complementa aí para a gente, meu irmão. Eu vou falar, mas antes eu estava aqui, a gente vai ter um curso, viu, Neto, de engenharia de aquicultura. A gente estava caminhando já bem avançado, aí veio a pandemia, vai ser um curso sem presencial, tá? A professora Rosa tá bem envolvida com isso e anda mais para o Salvador para isso, que a gente vai ter um curso de engenharia de aquicultura. Por que a gente não traz esse curso semipresencial para Ituberá? Não, ele é sempre presencial, então ele vai ter só um dia, tá, que vai ter o encontro presencial e o restante ele vai fazer daí mesmo. Por que a gente não faz esse polo aqui em Ituberá? Eu sempre defendi o seguinte, eu acho que a gente tem, eu acho que a pandemia traz isso, o custo que você tem de trazer um aluno daí para cá é um custo alto. Isso. É um custo de transporte e tal. Então, se você deixa esse aluno com a estrutura que ele possa acessar, tá, ele tem um espaço para acessar uma internet por aí, é mais negócio, tá, do que estar se deslocando da casa dele, sair do trabalho aí 7, 6 horas, pegar a estrada, depois voltar na estrada, a estrada está ruim, Gerval falou. E isso que Gerval traz é importante. Tá? É o arranjo produtivo aí do turismo, né?
Seriam as vias de acesso, tá? Como é que seria esse acesso aí para o turismo? Então, isso é importante. O turismo ele não vivencia por si só. E aproveitando sua fala, eu vou pedir só que você tenha cuidado na atratividade de empreendimentos turísticos, tá? Para que sejam empreendimentos turísticos que não desmate, não polua, tá? Não coloque as pessoas da comunidade para subemprego. Se for para agregar, vale a pena. Se não for, eu acho que o europeu não vai vir. Agreguem valores ao nosso povo. Isso. Então, o que é que eu vejo? Só para fechar essa ideia, eu acho que o Baixo Sul, ele está preparado, a economia está preparada para essa nova mudança que eu já citei aqui. Qual é a nova mudança? É agroecologia, tá? Você trabalhar alimentos, tá? Sem uso de agrotóxicos, utilizando de recursos da própria natureza, aí, combate à própria natureza, você vai ter um alimento mais saudável, né? Então você vai ter menos contaminação, menos agressividade ao solo. Tá? Você tem estruturas sociais importantes, associações e cooperativas que podem se fortalecer, tá? Com a capacitação e preparação dessas pessoas. Tá? E você tem um grande número de pessoas de agricultura familiar, tá? O que dá para aproveitar aí a alimentação de ótima qualidade. Agora, a gente precisa potencializar essas pessoas, tá? Para que eles cresçam, que eles produzam. Eu sou a favor também da captação de recursos e da sustentabilidade, mas eu acho que a gente tem que deixar as pessoas preparadas para isso, tá? Que a gente não fique só no discurso vazio de atração sem melhorar a capacitação das pessoas para que elas possam gerir seus negócios, tá? Sua agricultura familiar, sua associação de forma, sua cooperativa, que é um empreendimento. Cooperativa é um empreendimento que gera recursos, tá? Associação não gera recurso, mas ajuda, potencializa. De uma certa forma, quando comercializa, também gera, né? Mas não gera lucro. Então, a gente precisa entender, tá, que a economia solidária é a base do desenvolvimento do nosso território. É a base do desenvolvimento do Baixo Sul, e precisa investir nisso. Investindo nisso, a gente vai ter uma economia equilibrada e uma renda bem distribuída. Perfeito. Obrigado por tudo. Estamos aqui 1h22 de live, 1h22 minutos de live. Aí a turma já está aí esse tempo todo, vocês também. Eu acho que a gente vai agradecendo ao nosso povo aqui. Eu acho que a gente conseguiu concluir que todo esse ciclo que nós dialogamos aqui sobre a agricultura, de todas as suas etapas, de todas as suas fases, o turismo de todos os seus formatos, de todos os seus modelos, acabamos compreendendo que são os dois grandes pilares para a sustentabilidade econômica do nosso município, da nossa região. Desde já, gente, eu quero abrir aqui, se alguém quiser fazer uma fala no sentido de contribuição ainda dos temas, mas se não, eu vou agradecendo aqui e abrindo aqui para a gente fazer as considerações finais. Alguém ainda? Então vamos lá, vamos para as considerações finais, e aí eu deixo aberto aí as inscrições aí, pode ficar à vontade. Vamos pelo mais novo, né? Primeiro. Mais novo? Vamos lá, Gerval. Pois é, por idade é bom. Neto, a gente agradecer. Mas o mais novo é você, irmão. O mais novo é você. Agradecer a você e os munícipes aí de Ituberá que está participando aí. Dispensou seu tempo aí para ouvir esse diálogo nosso aqui, né? Mandando mensagens aí, participando. A gente fica muito feliz. E pedir a Deus que te ilumine, viu, Neto? Para que você possa estar à frente dessa caminhada e que você faça não só isso, como todas as atividades que a gente comentou aí, você possa implementar com tempo, mas faça um diferencial também no seu governo, que é o tratar das pessoas. Peça a seus companheiros de equipe que trate assim como você trata a gente. Ouvir bem, saber ouvir, saber responder, isso é fundamental para um processo de equipe. E que essa equipe possa caminhar juntos na alegria e nas tristezas, viu, Neto? Porque não é fácil você trabalhar com pessoas, mas a partir do momento que você tem uma equipe coesa, que você sabe que uma equipe coesa é uma família, a gente avança, amigo. A gente avança e avança muito. Pedir a Deus que te ilumine
pedir a Deus também que ilumine a mente dos seus eleitores aí, né, para que você possa, né, se tornar aí o representante municipal, que a gente possa em breve estar lhe abraçando, né, depois de todo esse processo, e a gente possa estar também contribuindo de qualquer forma para que você e a comunidade cresça muito, muito, muito. Muito obrigado, amigo, e muito obrigado a todos. Muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Nessa sequência de 10 anos, né? Eu, como sou mais velho também que Jean, 10 anos, Gerval mais velho que eu, 10 anos, vamos na escadinha aí, vamos descendo. então vamos lá. Eu agradecer para você. Então, vou agradecer a você, Neto. Eu acho que isso é importante, essa construção. Eu me sinto honrado em participar dessa discussão. Tá? Você sabe que Ituberá, para mim, é uma paixão. Sempre gostei de estar junto aí. Ituberá sempre foi um município parceiro aí do desenvolvimento, sempre esteve presente. Tá? Eu acho que o Gerval falou muito aí, não tem muito o que acrescentar a fala de Gerval. Desejar a você uma boa caminhada. Você tem atuado muito bem aí como vice-prefeito. Tá? E quando assume também a prefeitura, tem atuado muito bem. Eu acho que Ituberá só tem a ganhar aí com o teu governo. Eu acho que é importante que você realmente construa esse projeto de governo aí e que seja inclusivo e dentro dessa visão que ele possa ser também gerador de receita, de renda e desenvolvimento. Então, desejo boa sorte a você, êxito, na verdade, né? Desejo êxito e você está preparado. Obrigado. Então vamos lá, meu amigo. Parabéns, viu? E agradeço mais uma vez. Agradeço a todos aí. Obrigado, meu irmão. Já, meu irmão. Amigos, primeiro agradecer, parabenizar pelo nível da live, agradecer pelo convite, a minha participação. Espero ter contribuído um pouco. Dizer que eu não sou um filho de Ituberá, eu não nasci aqui, mas desde criança vim para cá e eu sou um grande entusiasta dessa terra, dessa região. Eu sou um apaixonado. Sempre lutei muito, mesmo não estando envolvido diretamente na política, mas sempre ajudei, contribuí nos bastidores e continuarei, sempre que puder, contribuindo. Então, espero ter contribuído aqui hoje. Boa sorte, Neto, nessa sua caminhada. A gente não caminhou juntos, mas eu torço, eu acho que o amadurecimento político hoje do nosso município é muito grande. Eu acho que a gente tem um nível de discussão política muito bom e eu torço que o melhor aconteça para o futuro de Ituberá. Sempre estarei à disposição como empresário, você sabe, sempre estive à disposição para contribuir no que for necessário. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Gerval, parabéns a todos, hein? Valeu, meu irmão. Valeu. Um abraço. Gerval, um grande abraço, um grande carinho. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amoroso. Jean, um abraço. Amândio, um abraço. Amândio, muito obrigado também, meu irmão. Obrigado. Valeu, tamo junto. Conosco. Jean, muito obrigado. Leve meu abraço para seu pai, para seu irmão. Obrigado mesmo pela live. Acho que a gente ficaria aqui mais 2 horas batendo papo, trazendo conhecimento, debatendo e trazendo novas ideias para o nosso município. Muito obrigado mesmo pela contribuição. Muito obrigado, Jean, Gerval, Amândio mais uma vez. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa 1h30 de live. Muito obrigado. Espero que assim possamos estar trazendo a nossa contribuição, essa contribuição que o Jean falou para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, gente que acompanhou a gente, muito obrigado. Foi um papo muito bacana com os amigos Gerval, Amândio e Jean Prio. Muitas contribuições, muitas ideias, muitas experiências de vida, mas saímos daqui com a sensação de dever cumprido. Acessem aí www.netobahia.com e contribua com o nosso PGP. Não deixe de dar suas contribuições. É um canal muito bacana, está muito bonito. Agradecer essa equipe de comunicação que tem feito um trabalho maravilhoso. Sou fã dessa turma, viu? Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus e vamos juntos aí nessa caminhada.